Olá, boa noite. Todos sejam bem-vindos a mais um encontro aqui dos membros assinantes do Neurolaw Academy, os membros também, os alunos da nossa pós-graduação, da pós 1, pós 2 e agora pós 3, em Neurociência Aplicada ao Direito e Comportamento Humano, da SMAF Paraná. E você que está acompanhando aqui também pelo canal do YouTube da SMAF, novamente, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Acredito que todos estão ouvindo o meu áudio, meu som, legal, joinha. As pessoas que estão aqui, o Rodrigo chegou. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem com você? Seja bem-vindo. Não sei quantos alunos teríamos aqui. Boa noite. Boa noite. Consegui chegar meio adaptado aqui, mas tá valendo. Beleza. Seja bem-vindo, Rodrigo. Rodrigo, conforme nós vamos expondo as ideias aqui, eu, o professor Bernardo, você pode fazer sua pergunta ou colocar no chat, ou você também que está aí no YouTube pode mandar a sua pergunta aqui no chat, que a interação de vocês é muito importante, tá bom? Ou também, talvez, no final eu vou mandar aqui, o Bernardo vai compartilhar o e-mail dele, para que você possa mandar os seus questionamentos ou algum artigo que você quer ler sobre, que com certeza aqui o Bernardo dará toda a atenção. Tá bom? Seja bem-vindo, Bernardo de Azevedo, é um prazer ter você. Qual é o tema, Matheus? Neurovisual, o tema de hoje. Ah, bacana, pô, legal. Eu tô vendo você vai gostar, Rodrigo, você vai gostar. Não, eu tô vendo algumas petições bastante carregadas, assim, de colegas, e eu falo, cara, acho que ele, sabe, parece aqueles outdoor antigos, que o cara escrevia um outdoor e escrevia tudo, que não dava para você ler quando você passasse de carro. Aí já cansou, já passou a mensagem e já era. Vamos lá, vou passar aqui, vou fazer uma breve apresentação do professor Bernardo, nosso convidado de hoje, advogado, doutorando em Direito, mestre em Ciências Criminais, professor dos cursos de especialização em Direito da Universidade de Fivale e da Universidade de Caxias do Sul, pesquisador de Direito, Inovação e Tecnologia. Bernardo, muito obrigado por aceitar o convite e seja bem-vindo novamente. Obrigado, professor Matheus, é um prazer estar aqui hoje, participando desse encontro, podendo falar um pouco sobre legal design, visual law, esses temas aí interdisciplinares por natureza, e vai ser um prazer hoje estar podendo falar um pouquinho a respeito desses temas, e à medida que a gente vai conversando aí, surgem vários insights também, e os colegas fiquem à vontade também para perguntar, indagar, o prazer vai ser todo nosso. Perfeito. Bernardo, eu costumo aqui com os membros do Neurolaw Academy e com os alunos, no início das aulas ou dos bate-papos aqui que nós temos, conhecer a pessoa, o professor, o pesquisador, a profissão, o rótulo que cada um de nós possuímos dentro da nossa profissão, que por trás desses rótulos, Bernardo, nós temos o cérebro humano em relação a como somos como seres humanos. Nesse momento eu chamo como além da profissão. Sabendo disso, antes de nos aprofundarmos dentro do assunto, eu tenho duas perguntas para você. Veja, se você tivesse a oportunidade de jantar com uma dessas pessoas, o seu atleta preferido, ou o seu cantor ou a sua cantora favorita, ou o seu pesquisador ou pesquisadora referência, quem você escolheria? Eu acredito que hoje em dia, já que a gente conversa com muitos pesquisadores, eu escolheria a opção B, o cantor favorito, e até a minha banda predileta, pessoal, é uma banda que não é muito conhecida, chamada The Midnight. É uma banda que tem uma proposta ali, aquela reconstrução dos anos 80, que é o New Retro Wave, que se chama, um estilo muito bacana, que eu gosto muito. E é uma banda que dificilmente vem para o Brasil, então acho que teria a oportunidade de conversar com ele, o cantor seria um legal. prazer. Mas em algum momento da sua vida, por exemplo, na adolescência, ou algum amigo escutou e compartilhou com você, você se encantou, falou assim, nossa, legal, marcou você em algum momento da sua vida? Que eu assim recorde agora não, mas pensando nas opções agora, não teria um atleta favorito, eu sou assim dos esportes, eu sou mais assim um corredor, entusiasta, nem corredor, eu diria um jogging, eu faço aquela corrida entre a caminhada e a corrida. A gente chama de trotinho paquera, aquele mais o trotinho. Eu nem corro, eu faço jogging ali porque o correr eu já canso em poucos segundos, então eu tento fazer um meio termo ali para poder me manter em forma, Perfeito. Não, perfeito. E o pesquisador, quem que você comentou? Você falou do pesquisador ou pesquisadora? Não, Pesquisador, você escolheria o cantor. Assim, uma pessoa que eu gostaria de conhecer, assim, se tivesse a oportunidade,
mas seria talvez ali assim, eu penso hoje, o Peter Diamandis é uma referência para mim, assim como uma obra que trouxe a obra dele chamada, né, tem o Bold e tem aquele O Futuro é Melhor do que Você Imagina, né, que é uma obra fantástica também, que traz insights. Eu sou um grande entusiasta do futurismo, Matheus, assim, pensar para além do presente, né. Então, Peter Diamandis seria uma pessoa que eu teria muito prazer em conhecer pessoalmente, conversar, seria um pensador que eu considero uma referência. Você acredita que quando você lê sobre isso, traz essa expansão cognitiva e criativa em você, desse despertar de uma projeção otimista, talvez, pelo futuro, ou não? Exatamente, né? Olhar o futuro com abundância, né? Até tinha me fugido, o nome da obra é Abundância. O futuro é melhor que você imagina, salvo engano, esse é o subtítulo, que é uma obra fantástica. Eu li, salvo engano, em 2016, 2017, faz anos já que li essa obra, e até hoje, né, relendo ela, é uma obra que traz insights muito bacanas, assim, para pensar para além do presente e pensar o futuro como algo positivo, né, e não com a abundância de notícias negativas. Que nós somos arregados, né, e o próprio Peter Diamandis explica muito bem no TED dele a questão da amígdala, né, que é o nosso sensor de alerta de perigo, que faz com que nós direcionamos a nossa atenção sempre para as coisas ruins. E ele traz no livro vários índices, vários alertas e vários dados que mostram um futuro melhor. Então, é muito que como estamos evoluindo no sentido positivo dessa construção do bem-estar da sociedade, né? Um olhar prospectivo e positivo, né? E não, por outro lado, um olhar assim, pessimista, né? E negativo. Inclusive aqui dentro do Academy, até com os alunos da nossa pós, né, Bernardo, nós trabalhamos, eles possuem acesso a um curso meu sobre neurociência dos viés cognitivos, e eu falo dessa questão do viés de negatividade que nós temos, né, nesse sentido de evolutivo até de sobrevivência, de como inclinamos uma maior atenção para notícias catastróficas, um viés pessimista em relação a isso, enfim. E falando sobre essa questão de comportamento humano, como eu citei aqui de jantar, oportunidade, você se considera, Bernardo, uma pessoa chocolatra ou você prefere comida salgada? Bom, eu me considero um chocolatra e eu acho que eu fui evoluindo os gostos do chocolate ao longo da vida. Oh, que beleza! Hoje, eu vou dizer assim, hoje que o meu favorito é o Lindt. Você tá bem humilde, hein? O meu Lindt é um chocolate. Assim, de todos que eu já provei, né? Claro, provando. Mas quando a gente vai pro Lindt, talvez a gente não quer voltar pro tradicional ali, o Lacta, né? Uma caixinha de bombom, né? Você não aceita mais aquela caixinha do Lacta de bombom. O negócio é Lindt. Já não é a mesma coisa daí, né? De preferência aquele Lindt que você passa a mão embaixo, assim, tem aquela, você sente a noz, sabe? Você sente a castanha. Nossa, aquela lá é sensacional. Agora tem uma galera fazendo uns artesanais aí e tá difícil, tá de bater. Os caras estão... Você curte o chocolatinho também, Rodrigo? Rapaz, qualquer coisa que aguça meu paladar, eu sistema gosto. De recompensa, né? Dopaminérgico, já fica... Só que eu sou do salgado, entendeu? Eu sou o cara do salgado. Mas, assim, mas eu acho que são fases, assim. Quando eu tô do chocolate, eu acho que eu tatoro, assim. Não consigo, eu como, sabe, igual pipoca. Mas, assim, só que hoje eu consigo perceber. Quando eu tô assim, é porque eu tô com algum tipo de ansiedade. Perfeito. Eu falo, peraí, o que aconteceu que me fez ficar assim? Não sou igual você que come chocolate porque, hoje eu acordei e eu quero comer chocolate. Você é do chocolate, né, Matheus? Mas eu queria fazer uma pergunta. Qual é desse monte de jogo de faz isso, faz aquilo? Não, chegar aonde? Eu tô começando a ficar curioso aqui. Não, o motivo é esse entendimento, por exemplo, de cada convidado que eu trago aqui, Rodrigo, e a gente conversa, e também no meu canal no YouTube, tentar sair um pouco desse rótulo. E aí eu vou chegar no assunto, né, que é também dentro do conteúdo do convite, o motivo do convite, do porquê por trás do Bernardo, da profissão dele, existe uma pessoa em relação ao comportamento, inclinações de pensamento, de prazeres, de desejos, de que também ele se comporta em relação a isso. E compartilhar isso com vocês. Talvez aí a experiência que ele compartilhou de uma banda, por curiosidade você vai escutar, talvez você goste e comece a experienciar melhor a sua vida em relação a isso, né? E aí nós vamos entrar na terceira pergunta, que dará sentido aqui ao nosso convite. Entre um contrato completamente textual e outro com imagens que ilustram bem as mensagens, qual você escolheria, Bernardo? Essa aí eu vou até chutar a resposta que você vai dar, né? A segunda opção, né? Eu cada vez mais estou convencido, a gente vai falar muito disso, né, Matheus? Mas
cada vez mais estou convencido desse potencial hoje de utilizar, né, os recursos visuais como forma de estabelecer uma comunicação mais assertiva, mais direta, né, a área jurídica como um todo sempre foi uma área muito travancada na comunicação, né, e a pandemia e ao mesmo tempo esse tema do Visual Law Legal Design que a gente vai falar hoje trouxe esse potencial de mostrar para as pessoas que existe uma comunicação assertiva, clara, direta e mantendo a qualidade técnica. Né? Sempre isso é um ponto que eu sempre trago, né, nas palestras lives que eu participo, né, que a gente vai falar do Visual Law, mas o colega falou, o Rodrigo ali iniciando, muita petição hoje, né, carnaval aí de cores, né, um excesso muito grande de informações, mas a gente pode usar de forma técnica esse recurso em prol de uma comunicação mais assertiva, né? Então, respondendo a pergunta, eu iria para a segunda opção hoje, né, que como eu vislumbro hoje um potencial de me comunicar melhor utilizando esse potencial dos recursos visuais. E para os colegas que estão aqui, Bernardo, como é que você poderia aí compartilhar para a gente uma boa e uma breve definição de Visual Law e como o seu interesse por essa nova área se iniciou? Em algum momento ali você estava lendo um artigo em relação aqui estamos falando uma perspectiva mais acadêmica e a palavra Visual Law chamou sua atenção, você foi buscar mais isso, ou você leu ou viu em algum contrato e falou, poxa, eu tenho que começar a estudar isso também. Como é que despertou esse interesse? Legal. Bom, o pessoal que não me conhece, né, mas eu advogo já há mais de uma década. Eu sempre gostei de inovar nas minhas petições. Eu me lembro desde as primeiras petições que eu fazia, eu queria colocar algo diferente, assim, um gráfico, uma tabela, um recurso visual para que eu pudesse comunicar melhor. E à medida que eu ia fazendo as petições, eu ia percebendo que os juízes não estavam lendo na integralidade dessas petições pelo excesso de material apresentado. Então, eu comecei aos poucos, assim, organizando a diagramação da petição, deixando a leitura mais clara, compreensível. Eu lembro em 2014, até um caso, já contei isso em algumas lives, Matheus, mas eu conto porque eu acho interessante, mas um caso que eu atuei de direito penal ambiental, que era um cliente que tinha sido preso por ter, a expressão que usou, ele abriu uma gaiolinha para um pássaro que é ameaçado de extinção aqui no Brasil, né, que é um pássaro trinca-ferro verdadeiro, né, a espécie dele é Saltator civilis, se o pessoal quiser jogar aí no Google para ver, é uma ave muito bonita, né. E eu fiz a defesa técnica desse cliente e eu trouxe para o processo imagens dessa ave, inclusive um cadastro internacional de aves, que é hoje uma das maiores referências internacionais nesse segmento, e mostrei que aquela ave, no mundo inteiro, não estava ameaçada de extinção. Então, havia só uma restrição aqui pontual, aqui no Brasil, enquanto no mundo afora não estava. Então, o fato de eu ter trazido para o processo essa ilustração das aves, somado a esse cadastro nacional, fez com que o desembargador, isso já em apelação criminal, segundo grau, tivesse realmente gostado dessa apresentação e me elogiou por ter feito esse uso dos recursos visuais. Então, esse é um caso muito legal, 2014, né, muito antes de falar sobre o tema, mas naquela época eu nem imaginava... Não tinha noção nenhuma, né, em relação ao termo técnico, né? Que existia uma nomenclatura e, na verdade, não tinha sido desenvolvida essa nomenclatura. Foi em 2019, na verdade, que eu tomei conhecimento, né, das primeiras menções a esse tema, e quando eu tomei conhecimento, Matheus, eu fiquei realmente deslumbrado com isso, porque eu vi que existia todo um campo de conhecimento, explicações neurocientíficas, técnicas, explicando o potencial de usar esse recurso em prol de uma comunicação mais assertiva. Então, eu mergulhei de cabeça nesse tema, assim, realmente estudando muito, compreendendo todas as nuances desse assunto. E daí nós desenvolvemos uma pesquisa nacional com a magistratura, depois eu posso falar mais a respeito disso, e também há 2 publicações, livros publicados sobre esse tema. E para definir, assim, de uma forma muito breve, basicamente nós temos a grande área mãe, que seria o legal design, que é basicamente essa ideia de resolver problemas. O design é sobre resolver problemas. Então, aplicado ao contexto jurídico, nós estamos usando as técnicas do design para resolver problemas jurídicos. E um dos problemas jurídicos que nós temos hoje é justamente a comunicação, que a comunicação é travada, é difícil. E o Visual Law, que é essa sub-área do legal design, ele está conectado a esse design da informação jurídica, que é a forma como eu organizo os argumentos, as teses nos meus documentos jurídicos. Então, o que eu tenho hoje? Eu tenho o tradicional modelo em Word, por exemplo. Eu vou utilizar todas essas técnicas do design
gráfico, design da informação, em prol de uma comunicação mais assertiva. E o resultado a gente consegue ver, né, com os próprios olhos, sendo redundante aqui, né? A gente vê uma petição tradicional em Word e um novo modelo organizado, sintetizado e sempre com moderação, um ponto muito importante, né? O Rodrigo comentava ali quando iniciou, a gente vê muitos excessos por aí, mas a moderação é algo muito importante que a gente pode adotar e mesmo assim nós vamos ter mais resultados do que teríamos no modelo tradicional. O Bernardo, assim, eu tento às vezes colocar, assim, eu já fui design gráfico, então eu ainda, mas estou meio enferrujado, tem uns 20 anos que eu parei de fazer isso, e assim, a gente realmente esquece. Eu observo, assim, para quem tenta fazer, né, a dificuldade de encontrar elementos que consigam traduzir o que você quer dizer naquele momento, né? Por exemplo, depois do curso de neurociência, eu decidi que as minhas petições, elas têm limite de página a depender do tema, né? Outro dia eu até postei no meu Instagram, eu fiz um embargo de declaração com 3 parágrafos, meia página, e o juiz acatou ele na íntegra, né? Sim, mas eu percebo assim, que, primeiro, onde você consegue produzir os elementos visuais? Você contrata alguém? Eu queria entender um pouco disso, né? E eu queria que você falasse também da linguagem assertiva para que isso funcione. Porque não adianta nada você ter um decalque bonito, um lindo desenho para dizer, e você chegar e ter aqueles parágrafos muito grandes que dizem muita coisa, mas não são tão sucintos, né? Como que você trata disso? Perfeito. Eu estou deixando aqui o link, não sei se depois o... Não, pode. Você está mandando aqui no chat? Aqui é um texto meu, Rodrigo, que traz aqui 12 tipos de elementos visuais diferentes, legal. Cada qual com a sua finalidade. Então, hoje nós temos que ter em mente o seguinte, existem vários recursos visuais e a gente não pode usar eles em excesso, é o primeiro ponto, né? Sempre usar com moderação. E aí, nessa relação, tem outros artigos publicados, mas esse aqui nós já temos uma ideia de como aplicar cada um desses recursos. Então, nós temos aqui, por exemplo, no texto, né? Nós temos vídeos, infográficos, fluxogramas, storyboards, né? Bullet points, ícones, mapas, print screens, animações 3D, tabelas. Então, cada qual tem a sua finalidade. Então, nós temos que primeiro entender o que nós queremos comunicar, né? Qual que é a mensagem que vai ser apresentada? Se vai ser uma petição, vai ser um contrato, vai ser um termo de uso, cada qual tem a sua mensagem. E, ao mesmo tempo, entender quem que é o destinatário. Então, o destinatário é o magistrado, o destinatário é o consumidor. Então, ao entender esses pontos, a gente já consegue ter uma ideia de uma comunicação que nós vamos trabalhar. E, após isso, o ideal é utilizar 1 ou 2 recursos visuais, não mais que isso, para que a gente consiga passar a mensagem e quando necessário. Então, vamos pensar aqui, por exemplo, né? A gente tem aqui a animação 3D. Hoje, numa colisão entre veículos, né, uma batida de trânsito, a gente tem hoje um potencial muito grande numa animação 3D de em apenas 8 segundos, Rodrigo, representar a dinâmica daquela colisão. Então, imagina eu, assim, tentando explicar para o juiz em 4 parágrafos como aconteceu aquela batida. Eu diria que o carro A vinha a tantos quilômetros por hora, fez uma colisão a 45 graus à direita, depois uma curva a 45 graus, depois uma outra curva a 90 graus, e ficaria muito difícil explicar isso com palavras. Então, a gente pode usar esse recurso com a animação 3D para representar visualmente como aquela colisão aconteceu. Então, aqui nós temos um exemplo de como utilizar. Claro que a animação 3D é um caso à parte, porque nós temos aqui, sem dúvida, não... Só um pouquinho que estou pondo o telefone aqui. Um investimento maior, né, em relação a criar isso, né? Então, nós temos aqui claro que é um custo envolvido, mas é um material diferente, né? E que vai trazer mais assertividade para a tese apresentada. Nós podemos falar também, aqui mais exemplos, aqui eu estou pegando o texto como referência. Nós temos aqui fluxogramas, que é um recurso hoje fantástico, né? Para explicar hoje, assim, vamos pensar em falha na entrega de mercadoria. Então, eu posso explicar para o magistrado, desenhar o fluxograma com as empresas responsáveis por aquela entrega e demonstrando onde aconteceu o erro na falha da entrega. Então, a empresa A, a B, C e a D. Vamos pensar hoje, faz uma compra no site de uma empresa A e até chegar na residência do cliente tem 3 ou 4 empresas que estão envolvidas nesse trajeto. Então, eu posso desenhar um fluxograma,
visualmente apresentando para o magistrado, olha, o erro foi da empresa C, que não fez bem o seu serviço e, portanto, lesou o cliente que está envolvido no caso concreto. Então, assim, existem vários recursos, né, que eu estou dando exemplos práticos como a gente pode utilizar. Então, o que é importante? Compreender a mensagem que vai ser apresentada, compreender o destinatário, com quem nós queremos nos comunicar e utilizar esse recurso de forma sempre moderada, nunca de forma excessiva. Então, o primeiro passo, né, depois a gente pode ir falando mais sobre isso, mas são ideias iniciais que eu trago aqui para poder aclarar também, Rodrigo, nesse sentido, né? Faz sentido isso aí que você compartilhou, Bernardo, e até complementando o que o Rodrigo falou, porque, por exemplo, eu vejo assim, uma perspectiva da criação de categoria, como o cérebro humano pode ser captado pela atenção dessas imagens, eu levo para uma perspectiva mais também de criatividade. Em que sentido? Como que ali o advogado, no caso, está escrevendo um texto, elaborando, você acha que é muito mais envolvido com o feeling da pessoa que o advogado que está escrevendo? Não, nesse momento eu acho que se eu criar um fluxograma, vai transmitir melhor a mensagem e captar essa construção do cenário que aconteceu, igual você citou o cenário 3D, mas talvez a pessoa não tenha um investimento, um custo, né, para ter esse investimento, então ele parte com um fluxograma. Você sente que é um momento que a pessoa, ao escrever, ela tem esse feeling, não, aqui é o momento, ou não, tem que ser realmente uma consultoria, uma empresa especializada que vai ajudar ele a desenvolver, ou qualquer um pode desenvolver? Perfeito, excelente pergunta, Matheus. Hoje é bem democrático, né, pessoal? O próprio Word tem muitos recursos visuais hoje que podem ser facilmente acessados, né? Então, mas é claro que é ideal que o profissional tenha esse tato, esse feeling, e esse feeling às vezes surge após conhecer um pouco sobre o tema. Então, vamos pensar, hoje um advogado que nunca ouviu falar a respeito dessas técnicas, ele intuitivamente talvez não, vamos dizer assim, não atine, não tenha aquele time, aquele feeling para ter um momento exato. Exato, de pensar, eu poderia aplicar aqui um recurso visual. Mas no momento que a gente começa, assim, a beber um pouco do tema, né, ouvir alguns profissionais envolvidos, saber do potencial das técnicas, a gente já começa a vislumbrar isso na prática. Então, claro, e às vezes tem um problema que às vezes é um gap, né? A gente aprendeu a respeito, mas não sabe como fazer. Aplicar. Então, um profissional, assim, vamos dizer, pegar na mão, olha, é assim que se faz, né? E eu tenho feito esse trabalho no meu Instagram, de fazer, assim, vídeos mais rápidos, como é que se faz a aplicação do QR Code, um vídeo, tudo no sentido de poder auxiliar os colegas, né? Para que possam usar esses recursos. E claro, né, caso alguém queira profissionar ainda mais, é possível hoje contratar empresas especializadas que daí deixam, né, a cara do documento jurídico completamente diferente. Vai ser repaginada a capa, vai ser apresentado um resumo ilustrativo, né, uma one page que sintetiza todas as informações relevantes e também algumas ilustrações que podem complementar a narrativa. Perfeito. Encaminhando aqui, então, para a segunda pergunta, eu coloquei aqui, com elementos visuais você pode ajudar o usuário a perceber e filtrar as informações, chamando sua atenção para partes importantes do conteúdo. Facilitar a comunicação para que as pessoas entendam e interpretem as informações corretamente. Nesse sentido, na prática nacional, Bernardo, você pode citar um exemplo de sucesso? Eu posso citar um exemplo até do próprio Poder Judiciário, que utilizou um simples recurso como o QR Code e que faz toda a diferença, né, para o jurisdicionado, mas é um caso que aconteceu em 2020, né, um magistrado de uma vara federal do Rio Grande do Norte, ele basicamente recriou o modelo do mandado de citação de intimação de penhora, que é um documento que já traz uma notícia negativa para o usuário, né, dizendo assim, olha, nós temos já um bem bloqueado, uma conta penhorada, e o usuário já chega assim recebendo aquela bomba, olha, fiz algo errado, mas já estão agora bloqueando meus bens e minhas contas. Né? O que esse magistrado fez? Ele percebeu que as pessoas recebiam esse documento de uma forma muito negativa, né? Se sentiam muito aflitos com aquele recebimento. Ele pegou e recriou o documento, ele redesenhou, então fez um documento com recursos visuais. Então, nesse documento tem, por exemplo, ali ícones, tem ilustrações. E o mais bacana, Matheus, nesse documento é que ele colocou um QR Code que leva o usuário para um vídeo, no qual o próprio magistrado gravou esse vídeo, explicando o porquê da nova comunicação, por que está sendo aplicado aqueles recursos visuais e como fazer para reverter aquele cenário drástico que o jurisdicionado está envolvido. E até teve um caso que eu relatei agora no meu Instagram, faz já um tempinho, mas que teve um empresário da cidade de Natal que ele relatou para o magistrado que por pouco não infartou
porque ele recebeu aquele documento, porque ele viu o vídeo do magistrado. E ele sentiu algo mais humano, ele viu o magistrado, ele pensou assim, olha, existe alguém lá do outro lado que vai julgar o meu caso e é esse ser humano aqui, é uma pessoa assim que tem uma humanidade. Esse processo humanizado cada vez mais dentro de um processo, ele não vou falar que ele fica mais confortável, mas ele diminui o desconforto em como você vai lidar ou projetar as situações para resolver esse problema, né? Exatamente. Então, esse é um caso muito relevante, que posso dizer assim como caso de sucesso, porque o juiz recebeu vários feedbacks positivos. E esse caso é excepcional, quer dizer, a pessoa estava muito aflita, ela recebeu, estava assim, talvez com uma ansiedade muito grande, né? O Rodrigo estava falando mais cedo da ansiedade que leva alguém a comer chocolate. Nesse caso, o cara poderia realmente ter, talvez, um infarto, vai saber. Sim, né? sim. E ele acabou relaxando, se sentindo melhor por ver o magistrado do outro lado. Então, apenas um exemplo do que pode ser feito hoje, né? E como a gente pode utilizar esse recurso a favor, né? E em prol de uma comunicação mais assertiva e para que os jurisdicionados compreendam melhor as informações jurisdicionais. Você chegou a ter acesso, Bernardo, à taxa, por exemplo, de cliques ou para escanear esse QR Code? Porque a gente sabe, né, que dentro desses recursos, eu até assisti uma palestra sua onde você fala que um dos pontos negativos é quantas etapas a pessoa cria dentro desse processo. Por exemplo, fazer o magistrado tirar o celular, escanear o QR Code, entrar nesse link na outra aba. Até que ponto você acredita que isso pode ser benéfico e dentro disso passa a ser negativo, né, dentro de um processo? Porque será que todos que receberam isso entraram no QR Code, né, escanearam, assistiram o vídeo, enfim? A nossa experiência tem demonstrado assim, que os QR Codes a gente tem que ter um cuidado ao utilizar eles, porque a própria pesquisa com a magistratura federal e estadual que nós conduzimos, né, foram mais de 600 magistrados que responderam os questionamentos. Eles falaram que o QR Code é um dos recursos que eles menos gostam. E a gente foi mais a fundo para entender o porquê que eles não gostam. Né? Claro que a pesquisa era quantitativa e não qualitativa. E esse qualitativo que eu estou relatando para vocês, ele é mais de conversa com os magistrados. Mas a gente entendeu que os magistrados têm 2 pontos, né, de ressalva em relação aos QR Codes. O primeiro é esse ponto que tu mencionaste, Matheus, do trabalho adicional. Adicional, né? Isso, porque o magistrado precisa, para acessar o QR Code, precisa sacar o celular, direcionar o celular para a tela, acessar o QR Code, ir para o ambiente externo na qual aquele conteúdo está inserido, ver aquele conteúdo e depois retornar aos autos do processo físico-eletrônico. Nós estamos falando aqui várias etapas. Perfeito. E não raras vezes a gente vê advogados utilizando 5, 6 QR Codes na mesma petição. Nossa. Então é provável que o magistrado não vá fazer esses 6 acessos. 6 vezes esse procedimento. Né? Eu faço mais rapidamente, já tenho assim uma prática, mas mesmo assim... É que você tem, né? Você já tem esse viés profissional de fazer isso, né? Sim, leva tempo, é um trabalho a mais. E esse é o primeiro ponto, trabalho adicional. E o segundo ponto está relacionado à segurança ou insegurança desse ambiente. Porque o magistrado está no seu ambiente de segurança, no seu EPROC, no seu ESAGE, entre outros, sistemas de processo eletrônico. Ele tem que sair desse ambiente que ele conhece a segurança para entrar num ambiente que ele desconhece a segurança. Que ele não sabe se não vai contrair um malware, um arquivo malicioso que vai contaminar o seu computador. Então, no Rio Grande do Sul, ano passado, nós tivemos um ataque hacker aqui no TJRS, paralisou 2 meses quase, né? A atividade realmente é um estrago. Aqui no Espírito Santo, o PJF foi invadido por 4 meses, né? Já foi fevereiro, março, abril, aí depois ficaram maio, voltando devagar, porque não dava conta. Mas, Bernardo, assim, para quem está começando, né, qual você acha o caminho? Por exemplo, eu acho legal o Visual Law, estudo, quero começar a usar, mas eu comecei a usar no meu escritório algumas técnicas bastante simples, né? Eu faço um resumo, por exemplo, bem simples do meu pedido, da inicial, né? Eu coloco uma síntese, pum, aí coloco, ó, nessa petição a gente está pedindo, por exemplo, rescisão indireta, por atraso do pagamento do FGTS, isso, pronto, acabou, né? E aí eu estava olhando que eu mudei a cor do meu papel, né, para âmbar, um âmbar bem clarinho, como se fosse aqueles livros, né? E é engraçado o tanto de elogio que eu estou recebendo. Que a pessoa está lá, o juiz está lá lendo, aí ele fala assim, de repente vem aquela peça com uma letra bem redondinha,
faço leitura. Ambar, o Ambar, cara. Ambar que a gente põe no telefone. Comecei a perceber que todo mundo tem iPhone. Os magistrados gostam do iPhone, particularmente. E o iPhone, ele tem aquela proteção Ambar, né? E aí, me lembrou até o filme do Jurassic Park, o primeiro, né? Que é aquele item que o dono do parque tinha, acho que era nesse mesmo material, né? Interessante. E assim, é um Ambar clarinho e tal, cara, como que resolve, assim, né? Mas, voltando um pouco no debate, qual você acha que é a grande sacada do Visual Law, né? E como que você acha que tem que ser colocado, por exemplo, a questão de um link? Porque, cara, quando o advogado coloca link que eu vejo que é no Google, por exemplo, eu nem olho, eu nem entro, tenho medo, até tenho medo de entrar, porque eu não sei qual é o material que vai estar lá, se eu vou clicar, vai invadir a minha máquina, sabe? Qual é o grau de confiabilidade disso, o grau de acesso, e se tem algum sistema que é 100% confiável para o magistrado acessar? Hoje nós temos um problema, né, Rodrigo, que os sistemas de processo eletrônico ainda estão distribuídos, né? A grande ideia do CNJ, inclusive, é que tenha um sistema só, o PDPJ, um projeto que lançaram o ano passado, até participei do lançamento virtual desse projeto. A ideia é que no futuro nós tenhamos um único sistema de processo eletrônico, que possa suprir todas as necessidades de todo mundo, assim eu espero, né? Mas no momento nós temos limitações, e uma das limitações está relacionada aos megabytes ali para uploads de arquivos. Então hoje, se o advogado quiser subir um vídeo, por exemplo, um vídeo, sei lá, de 1 minuto, esse vídeo já vai ter mais de 50 MB, e ele já não consegue subir esse vídeo, porque o sistema não comporta. Então, como é que eu faço para mostrar esse vídeo que é tão fundamental para a minha tese do magistrado? Eu tenho 2 caminhos, na verdade 3 caminhos. O primeiro caminho é usar o hiperlink, que eu vou colocar muitas vezes no gigantesco. Até eu gosto mais de usar aquele encurtador de link para que não fique... Encurtador de link, exato, Bitly, eu acho, né? O Bitly, entre outros, né? Então, a primeira opção seria usar os hiperlinks. A segunda opção é usar o QR Code, mas aí nós entramos nesse problema que eu falei aqui, que os magistrados não simpatizam. E a terceira opção, que eu acho que é a melhor para esse cenário, é justamente a imagem clicável, que é até uma técnica que eu já fiz até uns vídeos explicando. Basicamente, vamos pensar, tu queres juntar na petição um vídeo que é fundamental para a sua tese defensiva. Então, pode tirar um print screen daquele vídeo, só um frame na tela, colocar esse frame entre o parágrafo e outro da petição, por exemplo, clica com o botão direito, tem a opção link, você coloca ali o link do YouTube ou Vimeo no qual aquele vídeo está inserido. Então, o magistrado não precisa fazer aquele procedimento QR Code, acessar ali, fazer etapas, ele vai só clicar, isso no processo eletrônico, ele vai clicar na imagem e já vai ser direcionado para o vídeo. É uma técnica bem melhor que o hiperlink, porque o hiperlink ele é muito discreto, às vezes tu não consegue perceber, dependendo da fonte, da cor que o colega utiliza, não vai conseguir perceber. O QR Code tem os seus problemas, e a imagem clicável das 3 opções é a que mais me agrada aqui, como forma de até atrair a atenção do magistrado para aquele conteúdo. E se você quiser ser mais assertivo ainda, pode colocar ali uma legenda embaixo do vídeo, dizendo assim: ó, excelência, esse vídeo tem 36 segundos de duração, antecipando algumas coisas para o magistrado, antecipando a duração, antecipando até o conteúdo. Olha, esse vídeo ilustra o momento exato em que o criminoso atirou na vítima, vamos dizer assim. Então, você já antecipa o conteúdo e também insere a duração desse conteúdo. Quer dizer, está dando todos os elementos para o magistrado. É só clicar aqui a 36 segundos, você já vai ver o momento exato. Então, aqui são sugestões que eu dou em prol de uma melhor comunicação e também que o magistrado realmente clique e acesse aquele conteúdo. Perfeito. Acho que o que você respondeu aí, Bernardo, para o Rodrigo, faz sentido do que o João Ricardo aqui perguntou no chat. Obrigado pela pergunta, tá, João? Inclusive, você até colocou minha pergunta, pode parecer um tanto quanto ridícula, mas não é, tá? Fique tranquilo, eu também estou aprendendo aqui com o Bernardo. E ele faz a seguinte colocação, Bernardo: como seria possível fazer uso desses recursos, ou quais eu poderia utilizar numa petição que trata de questão eminentemente de direito, ou no contrato, por exemplo, né? Seria relacionado um pouco com o exemplo que você falou, né?
Vou dar um exemplo bem legal de contrato para o colega, mas vamos imaginar o seguinte: o contrato, ele por si só, ele traz cláusulas que geram obrigações entre as partes, isso é o básico, né? Mas essas obrigações, elas acabam acontecendo no momento após a assinatura. Então, eu poderia, por exemplo, num contrato, desenhar um fluxograma de todas as etapas pós-contratuais. Eu posso colocar isso numa folha inteira, né? Uma grande ilustração, né? Ou usar um fluxograma. Então, por exemplo, o cliente vai saber, já no contrato, ele vai ter mais transparência em relação às etapas pós-contratuais, ele vai saber, olha, que após a assinatura vai ser emitido o boleto 1, depois vai ser feita uma reunião preliminar de briefing ou de compreensão do caso, depois uma segunda reunião para tratativas. Então, nós conseguimos hoje usar essas técnicas também em contratos. Então, eu posso usar isso em tabelas comparativas, eu posso mostrar esse exemplo que eu falei para vocês, um fluxograma, ilustrando as etapas pós-contratuais. São técnicas muito eficazes, que elas acabam contribuindo para maior transparência e compreensão das cláusulas apresentadas. Então, é um exemplo muito bacana que eu posso dar. Deixa eu ver se o colega teve mais algum questionamento. Ou seria possível fazer uso desse curso, uma petição que trata de direito? Bom, daí, é claro, aqui vai muito da criatividade, né? Assim, eu teria que talvez ler um pouquinho da petição para ver o que direito está sendo tratado, mas sem dúvida eu lendo talvez 4 parágrafos, eu já conseguiria ter uma ideia de aplicação num caso concreto, né? Agora, só pela narrativa, assim, uma questão de direito não me surge nada que eu possa pensar aqui no momento, mas sem dúvida, com um pouco de criatividade, assim, um pouquinho de tempo, a gente consegue desenvolver uma técnica, uma aplicação que vai surtir efeito. Perfeito. Obrigado. Ô, Bernardo, fui entrar no seu Instagram aqui, eu já te sigo. Já pega as dicas aí, as dicas... Não, eu tô olhando que ele tá dando as dicas, eu falei, rapaz, alguém já falou isso em algum lugar, eu acho que foi lá no Instagram. Que beleza. É ele mesmo, bem legal, Rodrigo. É ele mesmo, viu? É ele então, mesmo. Não, vi. Eu parei aqui agora para entrar, para não perder o time, né? Perfeito. Bernardo, pessoal, eu e o coordenador também da nossa pós, o juiz federal Eric Navarro, nós escrevemos um artigo juntos para o livro sob coordenação do Bernardo e também do Eduardo, esqueci o nome do... Alexandre Zavarga. Isso, perdão. E aí, eu tenho um trechinho aqui, né, do nosso artigo, quero compartilhar com você, eu quero que você faça alguma observação em relação a isso, né? Eu peguei aqui, esse é o livro, tá, gente? Onde eu e o Eric escrevemos, no qual eu e o Eric escrevemos, com o Alexandre, coordenação do Alexandre do Bernardo, Legal Design, Visual Law. Inclusive, recentemente eles lançaram o Visual Law segunda edição, né, Bernardo? Isso, foi lançado agora, o Capinha Roxa aí, também está muito bacana. Perfeito. Nesse fragmento que eu tirei aqui, Bernardo, eu coloquei: durante uma apresentação composta por estímulos visuais e textuais, ou visuais e oral, um dos objetivos principais é captar a atenção daquele que está recebendo a mensagem e, assim, ter uma ação, seja um pensamento sobre uma ideia ou a estruturação de uma conclusão. De início, a memória visual de trabalho é aquela que está prévia ali, quando você está lendo, visualizando uma imagem, não aquela memória visual de longo prazo. Ela vai dar o suporte para que o indivíduo receba a mensagem o indivíduo que recebe a mensagem possa organizar comportamentos cognitivos complexos, logo armazenar e manipular temporariamente as informações expostas. Dentro do processo da construção persuasiva de uma mensagem, que pode ser negociação, venda, apresentação, debate, a simplicidade da clareza em sincronia com a conexão entre a qualidade estética das imagens com o texto apresentado, ela vai promover uma boa impressão na maneira como o cérebro fixará os dados e a ideia. É o que chamamos de conforto cognitivo. Essa Visual Law pode oferecer, caso a estruturação apresentada esteja bem organizada e fundamentada. Eu acho que entra muito em linha, vai muito em linha com aquilo que você comentou, que não é um exagero, mas é aquele equilíbrio junto à fundamentação que, no caso ali, o advogado está estruturando, né, Bernardo? E nesse ponto, Matheus, a nossa pesquisa com magistratura, o pessoal pode acompanhar também no site do grupo de pesquisa, que é Visual Law, visulw.com.br. Essa pesquisa tinha algumas perguntas, né, e uma delas era justamente, a gente indagava os magistrados o seguinte: se o uso de recursos visuais facilita ou dificulta a análise da petição? E a grande maioria, em ambas as pesquisas, respondeu que facilita, desde que usado com moderação. Eu acho que essa é a palavra-chave, né? Exato. Então vejam essa ressalva, né? O que entra muito, que vai assim, dialoga com a questão do conforto cognitivo. De nada adianta hoje eu
vamos dizer assim, entupir de informações, fazer um verdadeiro carnaval de cores, para que o magistrado leia isso, ele realmente vai ter uma compreensão equivocada, ou mesmo não vai desejar fazer essa leitura. Teve um caso recente de um colega, Matheus, que estava com as boas intenções, ele realmente leu um pouco a respeito, quis aplicar na prática, só que ele acabou construindo uma petição, assim, com muitas cores, uma bagunça, assim, na hierarquia organizacional. Houve um exagero, na forma que foi organizada. E o resultado final, nesse caso, foi que o juiz pediu que ele emendasse a inicial. Porque o juiz disse que, assim, eu realmente não compreendi a sua petição, não sei por onde eu começo a leitura, e pediu que ele emendasse. Então, veja, o colega quis melhorar e, na verdade, piorou, porque ele deixou muito carregado. E aqui, pessoal, tem questões muito interessantes para quem gosta desse tema, quer estudar mais. Vocês vão ver que tem um livrinho muito legal chamado Design para quem não é designer. Robin Williams, o autor, né? E nesse livro traz ali os princípios do design. Um dos princípios do design é justamente o contraste. Então, nesse caso aqui, o Matheus está usando o branco em contraste com o preto, o que fica uma leitura muito agradável. Mas se o Matheus decidisse mudar esse preto para amarelo, mesma cor do livro, teríamos aqui um problema grave de contraste que cansaria vocês na leitura. Provavelmente muitos de vocês não conseguiriam ler esse texto. Então, a gente começa, assim, aprendendo essas nuances, né? Então, os princípios do design, e aos poucos nós vamos incorporando essas técnicas nos nossos documentos, fazendo com que eles fiquem mais claros, compreensíveis e acessíveis. Então, essa obra aí que o Matheus menciona, né? Uma obra que traz experiências do judiciário, da AGU, a obra anterior que eu lancei também, traz várias técnicas e como a gente pode utilizar isso nas mais diversas áreas de atuação. Então, tudo é técnica, pessoal. A gente não vai chegar, vamos dizer assim, distribuindo ícones de forma aleatória na petição e acreditar que isso vai surtir um resultado positivo. Não é disso que se trata. Nós vamos usar de forma técnica sempre esse recurso, para que tenhamos uma compreensão mais assertiva. E se você fosse destacar, acho que você já citou, né, quais são os possíveis impactos negativos que o visual law pode gerar na interpretação no julgamento do magistrado? Por exemplo, talvez uma carga excessiva avaliativa no processo de interpretação das imagens, foi o que você falou, né, esse equilíbrio buscar. Só que eu acredito, Bernardo, que o mais difícil, que a gente já comentou, é o advogado ter esse feeling do que é, porque na sua percepção e experiência, você talvez tenha uma noção do que é esse equilíbrio, mas a pessoa, como esse colega que cometeu esse erro, esse exagero, a pessoa que está começando, ela não tem, né, ainda essa noção. Né? Uma vez, Matheus, só te cortando aqui, para ver, lembrando aqui, eu estava com uma peça em um processo que quando eu advoguei para uma empresa que era grande devedora, eu lembro que tinha um advogado que fez uma peça em visual law, e a negativa de prestação, preliminar de negativa de prestação jurisdicional dele no recurso, que nem caberia, eu até entendo aquela preliminar, era um cara com a cara fechada, tipo assim, nada a ver, sabe? Não tinha ligação, não tinha nexo, né? Eu penso assim que a simplicidade no visual law é o mais alto índice de sofisticação. Né? Eu acho que uma frase, até uma frase do Da Vinci, eu acho que é o mais isso, alto índice de excelência. Sim, porque, cara, eu penso assim, não sei se o Bernardo concorda, mas eu penso que, pensa bem, o magistrado, ele tem hoje quantos mil processos na vara? A gente está sem concurso público na magistratura federal há algum tempo. Então, pensa no número de processos que as pessoas têm. Então, acho que quanto mais a gente conseguir ser mais simples e objetivo nas nossas citações, eu até brinco com o pessoal do escritório, assim, pensa que vocês estão mandando um telegrama. Vocês não sabem o que é um telegrama, mas pensa que vocês estão mandando. Quando a gente mandava telegrama, eles cobravam por palavra. É o limite, né, de palavra. Então, tipo assim, quanto o maior número de informação, no menor espaço de palavras, é isso, entendeu? Eu fico olhando muito, desculpa acrescentar assim, mas eu fiquei empolgado. Quando você pega os julgados antigos do STF, do TST, do STJ, você via que as emendas, elas eram muito mais coesas. O voto era muito mais objetivo, né? Hoje eu não sei porque se tem muito assessor, você pega voto de 35, 40 páginas, o STF tem voto de um armamento de 150 para lá. Então, assim, não é que não seja necessário, eu acho que numa medida né? Mas, assim, você não acha que talvez essa coisa, esse excesso do computador, de ficar fácil apagar, porque antigamente na máquina de escrever, se você errasse, você tinha que ir com o corretivo voltar, eu ainda peguei o restinho, assim, né?
Sou novo, mas ainda vivi essa tristeza na minha vida. Como é isso, Bernardo? Assim, essa facilidade de acesso a ter muita informação e essa necessidade, pelo volume, de ter que condensar, né? Reduzir, vamos dizer. É bem desafiadora a pergunta, Rodrigo, porque a gente vê assim hoje, né, advogados tanto que fazem muitas laudas como aqueles que fazem poucas laudas buscando já que sejam lidos, né? Mas o que eu vejo, minha opinião pessoal hoje, né? Eu comecei a minha advocacia naquela ideia, talvez muitos colegas também começaram assim, mas aquela ideia de mostrar serviço para o cliente. Então, faziam petições maiores, né, mais rebuscadas, o próprio linguajar era mais rebuscado. E com a prática, a gente vai vendo no dia a dia, lendo as petições e vendo as decisões, a gente vai percebendo que não adianta esse nível, né, de prolixidade, né? O que seria aqui até a gente indagou isso para os magistrados, sobre o que é os pontos negativos e positivos na petição. Eles falaram que hoje o ponto objetivo máximo, 99% dos magistrados, é a redação objetiva. Então, os magistrados sinalizaram isso nas pesquisas, são mais 600 magistrados, né? Não é toda a magistratura do Brasil, mas se a gente pudesse fazer, talvez daria um resultado parecido. Um valor significativo. Então, a objetividade hoje é fundamental. E o uso excessivo de jargões, a gente tem que também evitar isso, porque também acaba cansando, né, uma redação enfadonha. Então, talvez a grande experiência que é legal fazer, Rodrigo, eu, por exemplo, comecei a escrever, alguns anos, já tem 3, 4 anos, comecei a escrever em site, né, em blog. A gente percebe que o próprio Google, ele já, vamos dizer assim, ele pune frases muito longas e um texto muito rebuscado, e a gente tem, inclusive, a colocar, assim, elementos de apoio, né, palavras-chave e também expressões que acabam... A própria inteligência dele faz esses algoritmos, né? Isso, né? O próprio Google hoje já te orienta. Então, até um exercício que eu acabei de fazer, para mim, foi muito positivo. Eu escrevendo aqui para blog e fazendo aqui todos os requisitos de SEO para que fique maior posicionado no Google, né? Eu acabei, assim, aprimorando a minha redação para algo mais objetivo. Então, é diferente a redação que eu tenho hoje. Se for ver, talvez, ler um livro meu lá de 2016, 2017, vai ver que tinha uma redação um pouquinho mais rebuscada. Hoje eu estou caminhando para uma linha mais clara, direta, objetiva, e eu penso que é uma linha melhor hoje, né? Que não significa abrir mão da qualidade técnica, mas a gente pode pontuar as informações de forma mais organizada e sem aquele juridiquês clássico, né? Inclusive, Matheus, tem um tema que conecta muito com o Visual Law, que é o chamado Plain Language, né, que é um movimento internacional que tem mais de 50 anos anterior, que aqui no Brasil é traduzido como linguagem simples ou linguagem clara, que é um movimento que busca também usar técnicas, né, de redação para que as frases fiquem melhores, né, mais assim, menos robustas, menos pesadas. Então, por exemplo, tem uma das técnicas que eles usam, em vez de usar a voz passiva, se usa a voz ativa. Vou dar um exemplo. Em vez de colocar o livro foi lido pelo menino, a gente coloca direto o menino leu o livro. Então, perfeito. São pequenos ajustes na redação que podem fazer a diferença em prol de uma objetividade. Então, se a gente usa tudo isso a nosso favor, combinado com uma técnica e também os recursos visuais, a gente tem todos os elementos aqui em prol para que a gente seja lido e compreendido. Então, é saber dosar. Tem algum livro, Bernardo, que trata sobre isso? Não é traduzido para o pessoal aqui ou você não tem conhecimento? Tem o livro da professora Heloísa Fischer, aqui no Brasil, uma das grandes referências desse tema, né? Vocês podem pesquisar, tem um livro dela que ela traz já um pouco dessa história, desse tema, que é um tema que dialoga muito com o Visual Law, porque de nada adianta uma petição com recursos visuais, mas que mantenha uma leitura enfadonha e cansativa. Perfeito. Bernardo, para fechar então aqui o nosso encontro, uma última pergunta, colocação, observação, né? As tecnologias visuais e digitais estão transformando a prática do direito. Os advogados estão usando vídeos para apresentar provas, argumentos finais e declarações de impacto da vítima. Os defensores estão fazendo vídeos virais para promover campanhas de educação pública. E acadêmicos estão debatendo ideias em diversas plataformas digitais, YouTube, Facebook, Instagram e LinkedIn. Sabendo disso, seja uma perspectiva acadêmica ou aplicações públicas, aqui no caso da sociedade, como você enxerga o Visual Law para os próximos 2, 5 anos? Eu não quero colocar 10 anos, porque muita coisa vai mudar até lá. Eu até pensei um pouco nesses 5, então acho que 2 seria uma ideia interessante para nós refletirmos sobre.
Bom, eu acho que dentro dessa janela de tempo, né, 2 a 5 anos, eu imagino que o tema ele vai cada vez mais ser incorporado na rotina dos profissionais do direito. Nós tivemos, vamos dizer assim, esses anos iniciais, que vamos dizer assim, são anos de apresentação do tema e das técnicas. 2019 foi um ano que aconteceu muito pouca coisa em relação ao Visual Law. 2020 foi um grande boom, né, a gente viu o judiciário utilizando de forma assim muito relevante, né, a gente viu a AGU, Ministério Público, Escritório de Advocacia e Departamentos Jurídicos. Agora, esse ano, né, 2021, ainda teve um grande boom. 2022, agora o metaverso tomou conta da pauta, mas o Visual Law, eu tenho acompanhado vários exemplos, colegas também utilizando, mas muitos estão já hoje utilizando esses escritórios, inclusive criando essa cultura entre os próprios profissionais. Então, acho que nesse período de 2 a 5 anos, nós vamos ver uma maior força desse tema, as pessoas já compreenderam a importância e como ele contribui para melhorar a comunicação. E o legal design como área-mãe, né? Claro, a gente focou mais no Visual Law aqui, mas o legal design como área-mãe tem várias ramificações. A gente pode pensar hoje em redesenho de serviços, produtos, redesenho do fluxo interno da equipe. A gente pode utilizar as regras de design para isso, não necessariamente Visual Law, porque não envolvem aqui toda a parte da comunicação jurídica e os elementos visuais, mas também são técnicas que vão melhorar a forma como a gente organiza os nossos escritórios, as nossas empresas, né, a forma de atender os clientes. Eu posso desenhar hoje toda uma rotina para o cliente, ou mesmo, vamos dizer assim, a experiência do cliente eu posso desenhar desde o primeiro momento, quando ele entra no site do meu escritório, o que ele enxerga ali, quais são os botões, quais são as ferramentas. Então tem muito potencial, Matheus. Eu acho que a área vai evoluir cada vez mais. Nós já passamos acho que do momento de resistência dela, isso já aconteceu, as pessoas viram o potencial e agora a tendência é crescer cada vez mais. Poxa, interessante. Então, não é só aquela questão da construção de um contrato, colocar um fluxograma, por exemplo, na questão do Visual Law, mas toda essa experiência dentro dessa relação do advogado com o cliente, junto com o magistrado, seja na criação também, talvez, de um produto, de um processo, na experiência de um site, na organização dentro da advocacia. Enfim, há um campo gigantesco dentro disso, envolvendo, é claro, essa questão do comportamento aí, não vou falar do comportamento do consumidor, mas o comportamento do cliente, do advogado, nessa relação que está sendo construída, né? Sem dúvida, né? E o legal design, para o pessoal que está nos acompanhando, a gente falou mais hoje de Visual Law, né? Mas o legal design como área-mãe tem muitas possibilidades, oportunidades para quem quer hoje empreender nessa área também, atuar em escritório de advocacia, departamentos jurídicos, no Poder Judiciário. Então, é uma área muito legal para pesquisar e pode ser aplicada de diversas formas, né? Aqui foi só um gostinho, né, do que pode ser feito hoje, né, Matheus? Perfeito. Bernardo, você pode passar o seu e-mail, por gentileza, aqui para o pessoal anotar, e quem vai assistir depois a gravação no YouTube ou na área de membros aqui no Neural Academy? Perfeito. O meu site e meu e-mail, o meu site é bernardodeazevedo.com, bem fácil, né? bernardodeazevedo.com, e o e-mail é contato@bernardodeazevedo.com. Vocês podem me encontrar por ambos. No meu site tem vários conteúdos lá, também tem materiais complementares que vocês podem baixar ali sobre esse tema, então vale dar uma conferida lá também. E o Instagram, né, que acho que é @bernardodeazevedo_, né? Isso. Perfeito. Rodrigo, alguma colocação? Não, eu acho legal que a gente poderia, na próxima, né, Matheus, se a gente achar, discutir sobre o metaverso, cara. Esse negócio está me incomodando um tanto. Assim. O Bernardo lançou, se eu não me engano, um livro recentemente, né, Bernardo, sobre a questão do metaverso, o direito, não foi? Eu acho que uns 3 meses. Isso, nós lançamos agora, é uma obra que a gente está com um grupo de pesquisa hoje, Rodrigo, focado nesse tema, que a gente fundou justamente para compreender o metaverso, né, assim, com muito pé no chão, no seguinte sentido, de compreender as possibilidades, os desafios, as oportunidades desse novo momento, né, desse novo ambiente. E essa obra é fruto do grupo de pesquisa, né? Então a gente reuniu, organizou em áreas do direito, então tem conexão com a área de direito do consumidor, direito tributário, direito empresarial, direito civil, criminal, já pensando em possíveis problemas jurídicos que podem surgir, como nós podemos enfrentar esses problemas jurídicos e também as oportunidades que surgem para os profissionais. Então, a gente já pensou em todos esses pontos e saiu agora, né? Foi ótimo. Há poucos dias saiu essa obra. Né? Eu estava discutindo outro dia com um amigo meu, ele falando, eu acredito no metaverso, acho que a gente vai tá muito no início ainda, mas a pandemia nos mostrou que a gente podia se comunicar muito mais rápido e muito melhor e de maneira muito mais barata, né? Eu estava até discutindo outro dia, eu falei, cara, você imagina quando o metaverso, Bitcoin e NFC entrar na mesma plataforma, né? Porque
Talvez não seja um futuro muito distante, né? Não, porque, por exemplo, você quer criar um conjunto de regras rígidas para determinado tipo de contrato, né, com o smart contract que eles falam. Você imagina só, você quer fugir do judiciário, né? Você vai abrir uma empresa lá e não sei aonde, vai ter um CNPJ, ela vai gerir o Bitcoin, o cara vai te pagar aqui no cartão, vai gerar Bitcoin no seu metaverso. Pronto. Ah, mas tem que achar o cara, onde é que ele está? Você contratou quem? Isso vai ser um problema para os próximos 5 anos, entendeu? Você acha que o Uber, não, porque todo mundo sabe onde ele está, né? Mas se o Uber, aqui no Brasil, por exemplo, começar a ter muito problema de judicialização, o TST está aí, dizendo que é vínculo de emprego, tá? Uma turma já disse, a outra disse que não, abriu divergência, entendeu? Você acha que esse pessoal vai falar assim, olha, agora você vai ser contratado pelo metaverso, vai pagar aqui, vai cair no metaverso lá e você vai ficar com crédito em Bitcoin, tá onde o dinheiro? Pega de quem? Entendeu? Eu tenho essa preocupação aí, eu acho que é um futuro bem próximo. São muitos desafios, né, Rodrigo? E, claro, hoje não vai dar para falar disso, né, mas vai ser um prazer de poder retornar novamente. Eu falo com prazer desse tema com vocês também. Esse eu viajo, sim, eu viajo muito. Na relação de emprego, então, eu viajo pra caramba. Acho que o Matheus caiu. Acho que o Matheus caiu, Bernardo. Acabou de caiu aqui para mim também. Mas então, cara, eu acho que metaverso é pano para manga, assim, né? Eu vejo ele como a solução de muita coisa, mas também acho que vai criar muito problema. Mas, ao mesmo tempo, vai gerar muita segurança, né? Você imagina você ter um regulamento próprio dentro do metaverso para, eu quero contratar aquele tipo de serviço. Então, aquele tipo de serviço ele é certificado pela empresa X, ou pela certificação X. Então, você sabe que a resolução vai ser dessa forma. É muito mais prático e mais seguro. Então, os custos vão diminuir, né? Eu penso que isso vai acontecer. Eu não li o livro seu do metaverso, eu vou até olhar o artigo. É um livro? Saiu agora pela Revista Tribunais. É uma obra que traz aí essas várias áreas do direito, já pensando nos problemas. E tem até um capítulo, Rodrigo, que é sobre essa parte do direito e conflitos, né, no exterior, enfim, toda essa discussão envolvendo competência territorial. Eu acho. Já vou mandar aqui o link, tá? Perfeito. Perfeito, Bernardo. Desculpe a ausência, gente. Obrigado, Bernardo, por aceitar o convite. Vou pedir só para você ficar no finalzinho, que eu tenho um recadinho para você, e agradeço por ter aceitado aqui publicamente o convite, tá bom? Foi um prazer, pessoal. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, pessoal do YouTube. Rodrigo.